Todas as vezes que eu ou minhas amigas assim recebemos o seguinte diagnóstico, acho que é um mioma, a primeira reação é falar, ai meu Deus, acho que é um mioma. Mas não precisa ser assim, pode ser diferente. E é sobre isso, sobre mioma uterino, que a gente vai conversar com o Dr. Pellini, Eliano Pellini. Vai. Prazer em recebê-lo de novo. Fico feliz, ainda mais de verde. É palmeirense? Que pena. Que pena. Desculpa, eu sou corintiana, doutor. Não, mas foi bom. Faz tempo que eu não via verde. Ah, é? Doutor, por que quando fala mioma a gente já fala, ai meu Deus, é mioma? É informação errada não, que a gente... é porque é muito frequente. Ah, tá. Felizmente é uma doença benigna, mas tem que ser identificada precocemente. E está se tornando cada vez mais frequente no nosso país. Muito provavelmente pelas mudanças hormonais que as mulheres estão sofrendo. Mas está se tornando frequente só no Brasil ou isso é Não, em praticamente todo o mundo desenvolvido, você tem um aumento da ação de hormônios femininos, principalmente no ambiente, na alimentação, e existem umas mudanças chamadas epigenéticas na vida de uma mulher, onde a tendência genética de família é acentuada. Ah, tá. Então a gente está vendo mais miomas hoje, mais endometriose, mais doenças hormonais dependentes. É verdade. Do que no passado, onde eram mais isoladas. Então, como é muito frequente, muito discutido, praticamente 50% das mulheres brasileiras que fizerem ultrassom hoje sem ter sintoma nenhum, podem localizar pequenos miomas nas suas paredes uterinas. Tá, e aí isso é motivo para uma investigação, não para um na desespero. verdade, hoje o processo exige que você controle clinicamente, porque as indicações cirúrgicas são muito raras. Evidentemente, nós podemos pensar em miomas em várias posições, e é sempre uma estrutura benigna. O que atrapalha é o crescimento e a posição e o tamanho. Tá. Então, nós temos uma lâmina aqui para mostrar. Sim. A palavra útero significa, em latim, casa. E é onde Acho a coisa mais linda. o embrião vai ser albergado. A palavra miométrio, endométrio, são as duas definições. Primeiro, do músculo uterino, chamado miométrio, e da camada que descama mensalmente, chamada endométrio. As duas palavras se originam da deusa Deméter, que em grego significa a deusa maternal da reprodução e da terra fértil. Isso. Então, o endométrio, ele é descascado mensalmente. O miométrio não. Ele está desde a infância, vai desenvolver-se durante a adolescência e vai concluir o seu processo de desenvolvimento durante a gravidez, quando volta ao normal. Perfeito. Essa estrutura muscular, daí o nome mio, músculo, ela é capaz de crescer 36 vezes mais do que no início e albergar um bebê de 3,5 kg, 4 kg. Essa parede chamada miométrio pode ter pequenos miomas. Mio significa músculo, oma significa tumor. Benigno, sempre benigno, e depende muito da posição. Você pode ter miomas dentro das paredes do útero, chamado mural ou intramural. Miomas que crescem para fora do útero, chamados subserosos, que é a camada que reveste o útero por fora, e podem ser submucosos quando crescem para dentro do útero, para dentro do endométrio. Esses miomas têm duas características. Ou eles são pediculados, eles são presos por um pequeno pedículo solto dentro do útero, ou eles são sésseis colados à parede. Tá. Geralmente os que causam mais sangramento são os sésseis, os que promovem mais cólicas são os pediculados, porque o útero tenta expulsá-los, e os que causam maior crescimento no útero são os intramurais e os subserosos. Se esse mioma estiver muito perto do colo do útero, isso dificultaria, no caso de uma gravidez, um parto natural. Os miomas que crescem para frente pressionam a bexiga. Os miomas que crescem para trás pressionam o intestino, e daí muitos miomas são descobertos quando surgem esses sintomas associados. A principal chance de descobrir um mioma é cólica menstrual importante, aumento de volume menstrual importante e sintomas intestinais ou urinários importantes. Perfeito. Vamos ver então mitos e verdades a respeito desse assunto. É mito ou verdade que o mioma pode levar ao câncer de útero? Então, quando se fala em câncer de útero, você tem duas alternativas, né? O câncer do endométrio, que é o câncer da mulher mais velha, pós-menopausa, e o câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, hoje, se sabe que é transmissível por um vírus conhecido como HPV, vírus do papiloma humano. Daí a prevenção de câncer para Papa Nicolau, daí as vacinas para HPV para mulheres jovens. O câncer, portanto, do colo do útero, ele é dependente de um vírus, não tem absolutamente nada a ver com mioma. Perfeito. O câncer do endométrio tem a ver com a idade
e com associações com diabetes, hipertensão, mulheres obesas principalmente. E também não tem nada a ver com mioma. Os miomas podem, muito raramente, se transformar num câncer muito agressivo chamado gliomeulosarcoma, que é um câncer agressivo de músculo, mas muito raro, menos da chance de 0,1%. Então todo mioma é benigno, tem que ser visto como benigno, só necessita cirurgia em situações especiais. Perfeito. É mito ou verdade que sempre apresenta sintomas? Então, nós comentamos que não. Os miomas pequenos, na faixa de 1 centímetro, eles só vão aparecer quando se tornarem sintomáticos. Por isso que é interessante em mulheres jovens, que vão iniciar um anticoncepcional, que vão iniciar a vida sexual, sempre fazer um controle prévio, se possível, na adolescência, para investigar. Meninas jovens não têm miomas, mas elas têm a chance de ter distúrbios menstruais que podem levar a 2 doenças hormonalmente dependentes, miomas e endometriose. Então, se nós tivermos sob nosso controle meninas jovens que estão sendo atendidas e organizando-lhe as menstruações, nós temos mais chance de prevenir miomas e mais chance de prevenir endometriose. É mito ou verdade que a mulher pode ter mais que um mioma no útero? É isso que surpreende muitas mulheres quando fazem ultrassom. E é o que surpreende mulheres, por exemplo, que operam um mioma e depois, de repente, tem que fazer uma nova investigação porque tem outros miomas. O mioma único, geralmente subseroso, é o que cresce mais e às vezes chega a volumes interessantemente grandes. Eu já tive a oportunidade de ver no passado, em cirurgias de grandes professores, miomas pesando 20 quilos. Nossa! Eram mais uma senhora em cima de um mioma do que um mioma em cima de uma senhora. Exato. Essa é uma das cirurgias mais impressionantes que eu vi na época que eu estava no 6º ano de medicina. Isso ainda acontece? Não mais, porque naquela época nós não tínhamos ultrassom e as mulheres que vinham para o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo vinham do interior do Brasil. Sem recursos. Apenas com esse grande tumor que não se sabia o que era. Hoje você pega miomas milimétricos com ultrassom, com ressonância. Então hoje fazer diagnóstico de mioma é muito fácil, o que torna complicado porque a mulher sabe que tem um mioma e tem medo de que ele cresça. E tem medo de que a associação com hormônios, com pílulas, faça ele crescer, o que é o contrário. Então, evidentemente, mioma não significa um grande problema. Há mulheres que engravidam com miomas facilmente. Depende de onde ele está. Mas pode haver mais de um. E é por isso que a indicação de cirurgia de um mioma não é interessante, porque naquele momento tem um acessível cirurgicamente, mas 3, 4 anos depois podem aparecer outros. Perfeito. É mito ou verdade que pode até afetar outros órgãos, como a bexiga e o intestino? A palavra afetar é uma palavra um pouco perigosa, porque dá a impressão de que o mioma está se estendendo tumoralmente para outro órgão. Então é o que se chamaria de metástase. Metástase por contiguidade ou por distância. Não, o mioma não prejudica órgãos pela sua transferência de um ambiente para o outro, mas sim pela compressão. Como o útero está localizado no meio do assoalho pélvico, entre a bexiga e o intestino, onde ele cresce favorece compressão. Então eu posso ter clientes que têm diarreias, têm cólicas, têm prisão de ventre, têm gases por causa de miomas. E eu posso ter pacientes que têm incontinência urinária, cistites de repetição, infecções urinárias frequentes também por causa de miomas. Depende do posicionamento. Perfeito. É mito ou verdade que o mioma, que esse tumor benigno causa endometriose? Então, comentamos há pouco que essas 2 doenças são hoje as mais discutidas dentro do ambiente ginecológico. Nós tivemos um congresso agora só sobre hormônios femininos nesse final de semana, onde os temas principais eram miomas, endometriose e uso de anticoncepcionais modernos. A endometriose é uma doença onde o sangue menstrual que deveria sair para o útero, para fora, volta para dentro da cavidade abdominal. E você pode ter endometriose pélvica, endometriose ovariana, você pode ter endometriose superficial e se sabe hoje que alguns focos de sangue menstrual podem estar presentes em partes profundas da pelve de uma mulher desde a infância. A endometriose é uma doença ligada à menstruação. Quanto mais menstruações, quanto maior número de menstruações, maior a chance de endometriose. Não tem ligação com mioma. Sim. Nem endometriose gera miomas, nem mioma gera endometriose. Mas as duas têm um componente menstrual muito importante. Tanto que a tentativa de tratamento clínico mais simples e comum é bloquear a menstruação nessas 2 doenças. Perfeito. Muito bem explicado. Muito bem, consegui até visualizar. De vocês que mandaram a respeito de miomas. Primeira pergunta foi enviada pela Patrícia. Relações sexuais afetam o mioma e o uso prolongado de anticoncepcional?
Bom, Patrícia tem duas preocupações. A primeira é mais simples. A atividade sexual não prejudica absolutamente nada. Inclusive, transmite saúde. A gente está acostumado a ouvir falar em DST, né? Boa, Doença sexualmente transmissível. Eu prefiro trabalhar com SST, saúde sexualmente transmissível. Então, sexo bem feito, com parceiros divertidos e com sexo seguro, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Só faz bem. Só faz bem. Agora, depende onde está esse mioma. Se o mioma estiver muito comprimindo o colo do útero, bexiga ou intestino, durante o ato sexual, o parceiro pode tocar nessa região onde está o mioma. E há mulheres que têm úteros para frente, chamados antevertidos, e úteros para trás, chamados retrovertidos. 30% das mulheres têm úteros virados para trás, por isso pressionam mais o intestino. Se houver um mioma numa mulher com o útero retrovertido, o comprimento do ato sexual facilita que o pênis toque nessa região e ela pode ter desconforto. Aí vale a pena investigar com o ginecologista a posição do útero, a posição do mioma e orientar o parceiro a assumir uma posição sexual que não prejudique dessa forma, não cause desconforto. Mas para o mioma não há nenhum problema, ejaculação, esperma, presença do ato sexual em si. A gente aconselharia que essa mulher tivesse chance de orgasmo, porque o orgasmo feminino, ele é uma congestão de sangue que se exclui no momento do orgasmo. É como se fosse uma represa que está cheia de líquido, de água, e de repente ela extravasa. Esse extravasamento é que dá o prazer sexual do orgasmo. Mulheres que têm vida sexual, infelizmente, não concluem com o orgasmo, esse sangue fica represado. E isso pode gerar a longo prazo o que nós chamamos de dor pélvica crônica. Nas mulheres que têm mioma, endometriose, esse fenômeno é mais incômodo. Então, dor no ato sexual, investigar, mas não se preocupar se eu tenho um pequeno mioma. E também não vale a pena discutir isso com o parceiro. Olha, eu tenho um mioma. Não. O homem não é chamado para essa região para objetivos clínicos. O homem é chamado nessa região para objetivos sexuais. Lógico, de afetividade, de carinho, de troca de parceria. Mas olha, eu tenho um mioma aqui, veja como ele está aqui. Tem mulheres que querem que o parceiro passe a mão, sinta, e às vezes alguns miomas são superficiais. Não inclua o marido nesse projeto, porque prejudica muito o componente sexual. É uma conversa dela com o médico, a médica de confiança. Lógico, pessoas que a amam, que gostam, trocar informações, mas não trocar com pessoas leigas que não têm a menor noção do que sejam. E infelizmente, se ela jogar miomas na internet, vai aparecer um monte de coisas que às vezes não são adequadas. Perfeito. A outra coisa, nós não falamos, desculpe. Não, vamos lá. Sobre contraceptivo. Isso, né? Beleza. Patrícia, o uso de anticontraceptivos hormonais hoje é uma das coisas mais importantes para a prevenção. Então, por exemplo, mulheres jovens que estão iniciando vida sexual aos 14, 15 anos e começam uma pílula contraceptiva, hoje tem opções importantes. Elas podem decidir não menstruar. Existem 2 pílulas no mercado próprias para adolescente que programam a ideia de você controlar a sua menstruação. Você pode menstruar todo mês, pode menstruar a cada 3 meses, pode menstruar a cada 7, 8 meses. Esses produtos diminuirão a longo prazo, provavelmente, miomas e endometriose, porque se menstruará menos. Então, o uso de pílulas é benéfico. Se você tem um mioma, essa pílula tem que ser especial. Existem pílulas adequadas para quem tem mioma. Existem pílulas sem hormônio feminino adequado para quem tem mioma. Porque não se pode usar pílulas com muito hormônio feminino e pouca progesterona. Geralmente, meninas que têm miomas vão usar o contrário. Pílulas com progesterona alta e estrogênio baixo. Mas é um tratamento interessante, principalmente decidindo não menstruar. Próxima pergunta foi enviada pela Kelly. Estou grávida de 20 semanas e descobri que tenho um mioma uterino. Quais cuidados devo ter? Isso pode trazer algum perigo para a saúde do meu bebê? Bom, Kelly, esse mioma provavelmente já está aí há vários anos. O mioma cresce em média 1 centímetro a cada ano. Então, se você tem um mioma que foi visto no ultrassom, ele foi visto porque você estava fazendo ultrassom para ver o bebê e foi visto o mioma. Muito provavelmente o mioma poderia ter atrapalhado lá no passado a sua chance de engravidar, mas a partir do momento que engravidou, ele não vai trazer nenhum problema. Ele tem que ser controlado, porque ele pode crescer. Não tem problema se ele crescer, desde que ele não ocupe espaço na bacia, porque o bebê com a sua cabeça vai disputar espaço com o mioma. Sim. E há miomas de volume tão volumoso como a cabeça do bebê. Então, se o mioma estiver embaixo, a gente chama prévio, a cabeça do bebê não vai conseguir girar.
isso predispõe a bebês em posição sentada. Tá. Então é lógico que o obstetra vai ficar de atento. Muito mioma pequenininho, ele não vai nem prestar atenção. Não vale a pena retirar esse mioma durante a cesárea também, porque o índice de sangramento é muito alto. Às vezes se propõe, vou fazer uma cesárea e vou tirar o mioma. Não vale a pena. Se o mioma estiver numa posição crítica para o bebê, a cesárea é indicada sem nenhum problema. Se o mioma estiver numa área que não atrapalha a descida do bebê, pode ter-se até tentativa de parto natural. O bebê corre algum risco? Não. Nada. Ele vai competir pela posição. Qual é o risco? Ficar sentado. Tá. Bom, Kelly, uma boa gestação para você. E aí, depois que o bebê nascer, vai ver o que vai fazer. Aí vamos bloquear a menstruação. Na verdade, ela vai ficar 1 ano grávida, amamentando, mais um ano. Esse mioma tende a regredir. Oh, que ótimo. Depois se monta 2 projetos. Ou se coloca um dispositivo hormonal para impedir o crescimento de mioma, é outra alternativa belíssima de tratamento. Ou se entra com um anticoncepcional de dose hormonal baixa. Perfeito. O doutor Eliano Pellini é ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual. O telefone é 5052-1409 aqui em São Paulo. 11-5052-1409. Eu estou ligado à Faculdade de Medicina do ABC também, quem quiser entrar em contato, por Fundação favor. ABC. Internet, Fundação ABC, Ginecologia. Pronto. E tem Face? Não tenho mais, depois que descobriram meus valores pessoais, né? 70 milhões. Não, eu nunca tive Facebook. Eu acho que nós médicos temos que ter aqueles elementos ligados às mídias que a gente se sente confortável. A gente acabou de falar sobre então, isso. Por exemplo, aqui. Eu sei que vários colegas preferem estar ligados às mídias para divulgar o seu trabalho. Sim. Mas determinadas pessoas, como eu, não sou um nativo digital. Então não vai passar a ser. Eu sou um imigrante. Então eu uso as alternativas para ensinar, para trabalhar. Mas não pretendo, não me sinto confortável, por exemplo, no Instagram. Eu não tiro fotografia pessoal há mais de 20 anos. Não vai ser agora, eu não lembro de quando Instagram. eu tinha 17. Aos 17 o Instagram seria maravilhoso. Então acho que os médicos e pessoas mais velhas que usam, parabéns. Mas eu não me sinto confortável com o Instagram, com o Facebook. Entendo mesmo. Agora o restante eu uso bastante. Faz muito bem. Inclusive séries. Faz muito bem, pois é. Algumas malucas. Mas faz As adolescentes têm que ter cuidado. Tem algumas séries como 13 Razões para. Você assistiu já? Assisti. Extremamente complexas. Tem uma menina que se suicida. Não gostei. E é preocupante. Tem outras muito interessantes, como Riverdale. As adolescentes podem ver. Mas sempre, se possível, com a orientação do pai, da mãe junto. Claro. Porque as mídias estão caminhando para uma liberdade sexual muito ampla, o que faz com que as meninas iniciem muito cedo. E isso repercute com disfunções sexuais. Quer sentar na nossa culinária, doutor? Vai ter pudim vamos comer, de lógico. paçoca. Então pronto, a gente se vê daqui a pouco na nossa mesa. Vou tirar a fantasia, né? Fique à vontade, quiser colocar outra também, fique à vontade.